Meu nome é Helena e tenho 56 anos. Nunca pensei que estaria contando essa história, mas aqui estou, com as mãos trêmulas e um coração que ainda dói ao lembrar aquela noite terrível. Se você está ouvindo isso, talvez entenda a dor de construir algo lindo com as próprias mãos, apenas para ver as pessoas que você mais ama tentando destruí-lo. Eu moro nesta casa há 32 anos. 32 anos de pagamentos de financiamento que saíram das minhas gorjetas de garçonete e, mais tarde, do meu salário de secretária. 32 anos pintando paredes, consertando torneiras pingando e transformando 4 cômodos vazios em um lar cheio de amor e lembranças. Meu marido, Roberto, e eu compramos este lugar quando Daniel tinha apenas 3 anos. Não era grande coisa na época. Papel de parede descascando, pisos rangendo, uma cozinha que parecia ter parado nos anos 60. Mas era nosso. Roberto costumava dizer que eu tinha magia nas mãos. Helena, ele sussurrava enquanto me observava pendurar cortinas ou mudar móveis de lugar. Você consegue deixar qualquer coisa bonita. Ele tinha razão, sabe? Eu passava fins de semana em brechós e feiras de antiguidades, encontrando tesouros que outros haviam descartado. Aquele espelho antigo no corredor? R$ 5 da Dona Sônia, aqui da rua de baixo. A mesa da sala de jantar onde compartilhamos milhares de refeições? Resgatada de um bazar beneficente e restaurada com lixa e infinitas demãos de verniz. Cada canto desta casa conta uma história. A cozinha onde ensinei Daniel a fazer panquecas nos domingos de manhã, farinha cobrindo nossas roupas enquanto ríamos das tentativas desastradas dele. A sala de estar onde Roberto e eu dançávamos agarradinhos ao som dos velhos LPs depois que Daniel ia para a cama, sonhando com o futuro que estávamos construindo juntos. O quintal onde passei inúmeras noites lendo histórias para ele, observando meu filho crescer de um bebê curioso para um jovem seguro de si. Mas Roberto se foi. 3 anos desde que o câncer o levou embora, deixando-me com lembranças e contas médicas que engoliram nossas economias como uma fera faminta. 3 anos aprendendo a dormir sozinha na nossa cama, cozinhando para uma pessoa só, e mantendo esta casa sozinha com mãos que não são tão fortes quanto costumavam ser, mas ainda estão determinadas a preservar o que construímos juntos. Se você gosta de histórias de gente real enfrentando lutas reais, por favor, inscreva-se no nosso canal. Estamos tentando bater 1000 inscritos, e isso realmente ajuda nosso trabalho. E comente de qual cidade você está assistindo. Significa muito saber que não estou sozinha nisso. Daniel tem 33 agora, casado com Isabela há 2 anos. Ela tem 25, linda naquele jeito agressivo que faz você se sentir ultrapassada só de ficar ao lado dela. Ela tem opinião sobre tudo. Meus móveis são fora de moda. Minha decoração é brega. Minha culinária é muito pesada. Ela fala com a confiança de alguém que nunca teve que juntar dinheiro por meses para comprar um único móvel ou consertar um eletrodoméstico quebrado com tutoriais no YouTube e muita reza. Os problemas começaram há 6 meses, quando Daniel perdeu o emprego na montadora de carros em São Bernardo do Campo. Disseram que era reestruturação, mas todos sabíamos o que significava. Estavam transferindo as operações para o exterior, onde a mão de obra era mais barata. Daniel ficou muito abalado, mais do que eu esperava. Ele sempre foi meu filho otimista, aquele que via possibilidade em cada revés. Mas desta vez foi diferente. Ele veio até mim arrasado, irritado, falando sobre como a vida era injusta, como ele não conseguia sustentar a esposa do jeito que ela merecia. Mãe, ele disse, sentado na minha mesa da cozinha com a cabeça entre as mãos. Eu preciso te pedir uma coisa, e espero que você entenda. Eu fiz o café do jeito que ele gostava desde criança. Muito açúcar, só um pingo de leite. Sentei-me à sua frente na mesa onde eu o ajudei com o dever de casa, onde planejamos o casamento dele, onde Roberto e eu tomamos tantas decisões de família ao longo dos anos. O que você precisar, meu filho, eu disse, porque é isso que as mães fazem. Dizemos sim antes mesmo de ouvir a pergunta. Eu e a Isabela precisamos de um lugar para ficar, só temporariamente, enquanto procuro trabalho. Não podemos mais pagar o aluguel do apartamento, e os pais dela? Ele parou, mas eu sabia. Os pais de Isabela moravam em um condomínio de luxo em Barueri e, mesmo que tivessem espaço, ela nunca se humilharia a pedir. Meu coração apertou.
Não porque eu não quisesse ajudar, eu daria qualquer coisa que tivesse a Daniel, mas porque eu sabia que essa não era realmente a ideia dele. Eu já tinha visto o jeito que Isabela olhava para a minha casa, como se já estivesse rearrumando tudo na cabeça. Eu a tinha ouvido comentar como era espaçosa, como a localização era conveniente, como tinha potencial se alguém apenas a modernizasse direito. Eu não sei, querido, eu disse com cautela. Você sabe que esta casa significa tudo para mim. Não é só onde eu moro, é onde seu pai e eu construímos nossa vida juntos. É onde eu ainda me sinto perto dele. O rosto de Daniel mudou então, endureceu de um jeito que eu nunca tinha visto. Então seu marido morto é mais importante do que seu filho vivo? As palavras me atingiram como um tapa. Em todos os seus 33 anos, Daniel nunca tinha falado comigo com tanta crueldade. Não era meu filho falando, era outra pessoa. Alguém influenciado por uma mulher que nunca aprendeu o valor do que outras pessoas sacrificaram para construir. Isso não é justo, Daniel. E você sabe disso. Eu disse, a voz trêmula. Não se trata do seu pai ser mais importante. Trata-se de limites. Trata-se de proteger a única coisa que me restou que é verdadeiramente minha. Mas ele não estava mais ouvindo. Ele já estava de pé, puxando o celular para ligar para Isabela, tratando minha recusa como uma traição pessoal em vez de um ato de autopreservação. Ótimo, ele disse, a voz fria como um bloco de gelo. Eu vejo qual é a minha posição. Quando seu próprio filho está em dificuldade, quando seu próprio filho precisa de ajuda, você escolhe uma casa em vez da família. Ele foi embora naquele dia, e algo se quebrou entre nós que temo que jamais se cure. Mas eu sabia, mesmo enquanto o observava ir embora de carro, que dizer sim teria quebrado algo ainda mais precioso. Meu senso de identidade, minha independência, os últimos pedaços de dignidade que consegui manter depois de perder o amor da minha vida. Eu não tinha ideia de que minha recusa levaria a algo muito pior do que a decepção. Eu não tinha ideia de que defender a mim mesma colocaria um alvo nas minhas costas, ou que o filho que criei para ser honrado logo me mostraria até onde um homem desesperado vai quando está casado com uma mulher que não entende a palavra não. Naquela noite, eu me sentei na sala de estar, cercada por todas as lembranças que Roberto e eu havíamos criado, todo o amor que havíamos derramado nestas paredes. E me perguntei se proteger esta casa valia a pena perder meu filho. Eu me perguntei se havia uma maneira de ajudá-lo sem me sacrificar. Eu devia ter confiado nos meus instintos. Eu devia ter sabido que algumas batalhas, uma vez iniciadas, não terminam com acordo ou compreensão. Elas terminam com alguém de pé e alguém caindo. E às vezes a pessoa que cai é aquela que tem sustentado todos os outros por tempo demais. Mas eu não podia imaginar o quão sombrias as coisas se tornariam, ou quanta dor me esperava logo adiante. 3 semanas se passaram em silêncio, sem telefonemas, sem visitas, nem mesmo uma mensagem perguntando como eu estava. Era como se 33 anos de maternidade tivessem sido apagados com um único não. Eu ficava checando meu celular, esperando ver o nome de Daniel na tela, esperando que ele percebesse que minha recusa não era sobre não amá-lo, era sobre amar a mim mesma o suficiente para manter limites. Mas, em vez do pedido de desculpas do meu filho, eu recebi algo muito pior. Eu recebi Isabela. Ela apareceu numa manhã de terça-feira enquanto eu estava regando as roseiras que Roberto havia plantado para nosso 10º aniversário. Eu ouvi a porta do carro dela bater com mais força do que o necessário. Ouvi os saltos dela ecoando na passarela com a precisão afiada de alguém que vinha para a batalha. Helena? Ela disse, sem se incomodar com gentilezas como olá ou como vai, apenas meu nome, falado como uma acusação. Eu me virei, a mangueira de jardim ainda na mão, e a vi parada ali em uma roupa de grife que provavelmente custava mais do que eu gastava na feira em 2 meses. O cabelo loiro dela estava perfeitamente arrumado, apesar do calor da manhã, a maquiagem impecável, a expressão fria como janeiro. Olá, Isabela, eu disse, mantendo a voz firme. Daniel não está aqui. Eu sei onde Daniel está, ela retrucou. Ele está na casa do amigo Marcelo, dormindo num sofá como um morador de rua. Tudo porque a própria mãe não o ajuda quando ele mais precisa. A acusação pairou no ar entre nós como veneno. Desliguei a água e abaixei a mangueira, ganhando um momento para pensar.
Eu sabia que Daniel estava na casa de Marcelo, mas ouvir aquilo descrito daquele jeito, morador de rua, fez meu coração apertar com uma culpa que eu sabia que não merecia sentir. Daniel é bem-vindo aqui a qualquer hora que quiser visitar, eu disse cuidadosamente. Mas esta é a minha casa, Isabela. Eu tenho o direito de decidir quem mora aqui. Ela riu, mas não havia humor naquilo. Sua casa? Você quer dizer essa casa velha que está caindo aos pedaços? Olhe para este lugar, Helena. A tinta está descascando, o telhado provavelmente tem goteiras, e tudo lá dentro parece peça de museu. Daniel e eu poderíamos reformar este lugar, fazê-lo valer alguma coisa, em vez de deixá-lo apodrecer como um santuário para um homem morto. Cada palavra foi calculada para ferir, escolhida especificamente para me fazer sentir pequena e tola, por me agarrar ao que ela via como sentimentalismo inútil. Mas o que mais doeu não foi a crítica à minha casa. Foi a maneira casual como ela desconsiderou Roberto, reduzindo 30 anos de casamento a um homem morto, como se a memória dele não significasse nada. Roberto não era apenas um homem morto, eu disse, minha voz tremendo com o esforço de manter a calma. Ele era meu marido, o pai de Daniel, e esta casa está cheia do nosso amor e das nossas lembranças. Não vou pedir desculpas por querer preservar isso. Lembranças não pagam contas, Isabela rebateu. Lembranças não consertam canos vazando ou substituem eletrodomésticos velhos. Você está vivendo no passado enquanto seu filho sofre no presente. Que tipo de mãe faz isso? A pergunta me atingiu como um golpe físico, porque tocava em todas as dúvidas com as quais eu vinha lutando desde que Daniel saiu da minha cozinha há 3 semanas. Que tipo de mãe escolhia a casa em vez das necessidades imediatas do filho? Que tipo de mãe dizia não quando o filho estava em dificuldade? Mas, mesmo enquanto a culpa me invadia, eu reconhecia a manipulação nas palavras dela. Ela não estava preocupada com o bem-estar de Daniel. Estava irritada por eu ter recusado dar a ela o que queria. Não se tratava de amor ou lealdade familiar. Tratava-se de controle e conveniência. Eu criei Daniel para ser independente e responsável, eu disse, encontrando força na verdade. Eu o ensinei a resolver problemas, não a esperar que outras pessoas os resolvessem para ele. Se ele está em dificuldade, há outras soluções além de se mudar para a casa da mãe. Os olhos de Isabela se estreitaram, e eu vi algo perigoso cintilar neles. Outras soluções? Tipo, o quê? Ele está procurando trabalho há meses. Você sabe como é isso, Helena? Você sabe o que é ver a confiança do seu marido desaparecer um pouco mais a cada dia porque ele não consegue sustentar a família? Sim, eu disse calmamente. Eu sei. Eu vi Roberto lutar contra o câncer por 2 anos. Vi-o se preocupar em me deixar com contas médicas e uma vida inacabada. Mas enfrentamos isso juntos, sem pedir a mais ninguém que sacrificasse a própria segurança pelos nossos problemas. Isso é diferente e você sabe, ela disse. Mas eu podia ver a incerteza se insinuando na expressão dela. Ela não esperava que eu revidasse. Não esperava que eu tivesse respostas para as acusações dela. Como é diferente? Perguntei. Porque você é jovem e bonita, e acha que o mundo lhe deve algo? Porque você se casou com meu filho esperando que a família dele cuidasse de você em vez de aprender a cuidar de si mesma? Foi então que a máscara dela finalmente caiu. A expressão cuidadosamente composta se rachou, revelando a raiva arrogante por baixo. Sua velha amargurada. Ela sibilou. Você só está com inveja porque o Daniel me escolheu em vez de você. Você não suporta que ele tenha alguém jovem e bonita na vida. Alguém que realmente tem um futuro em vez de viver em um santuário patético para o passado. A crueldade na voz dela era de tirar o fôlego. Aquilo não era apenas uma discussão sobre moradia. Era um assassinato de caráter, planejado para me fazer sentir vergonha da minha idade, da minha perda, da minha determinação em manter a dignidade diante de circunstâncias impossíveis. Saia da minha propriedade, eu disse, minha voz mais forte do que eu me sentia. E não volte, a menos que esteja com Daniel, e ambos estejam prontos para pedir desculpas. Ela riu de novo, aquele mesmo som frio que não tinha calor. Ah, nós voltaremos, Helena. E quando voltarmos, não será para pedir desculpas. Será para pegar o que é nosso por direito. Ela se virou e foi embora, os saltos batendo no pavimento como tiros. Eu fiquei ali no meu jardim, cercada pelas rosas que Roberto havia plantado com tanto amor, e senti algo mudar dentro de mim. Medo, talvez.
ou o reconhecimento de que aquilo era maior do que um desentendimento familiar, mais perigoso do que um ataque de raiva da nora. Naquela tarde, meu celular tocou. O nome de Daniel apareceu na tela, e por um momento meu coração se encheu de esperança de que ele estivesse ligando para consertar o que havia sido quebrado entre nós. Mãe, ele disse, mas a voz dele estava diferente, mais dura, mais distante do que o filho que eu havia criado. Daniel, querido, que bom que você ligou. Eu tenho pensado em você todos os dias, preocupada. Não precisa, ele interrompeu. Estou ligando para te dar uma última chance de fazer o certo. Isabela me contou sobre a conversa de vocês esta manhã. Ela disse que você foi cruel com ela. Chamou-a de nomes. A fez se sentir indesejada na nossa família. Minha boca se abriu em choque. Daniel, não foi nada disso que aconteceu. Ela veio aqui para me atacar, para chamar esta casa de inútil e desdenhar da memória do seu pai. Eu estava me defendendo. Não é assim que ela conta, ele disse. E eu pude ouvir o veneno que ela havia pingado nos ouvidos dele. A maneira como ela havia distorcido cada palavra para fazer de si mesma a vítima e de mim a vilã. Então, talvez você devesse se perguntar por que a versão dela me faz parecer um monstro, eu disse, o desespero se insinuando na minha voz. Você me conhece há 33 anos, Daniel. Eu alguma vez fui cruel? Eu alguma vez ataquei alguém que não me atacou primeiro? Houve silêncio na linha, e por um momento, pensei que talvez tivesse chegado até ele. Talvez o filho que criei ainda estivesse lá em algum lugar. Mas quando ele falou novamente, a voz dele estava fria como a chuva de inverno. Você tem uma semana para reconsiderar. Uma semana para decidir se sua casa é mais importante do que sua família. Depois disso, não espere mais notícias minhas. A linha ficou muda, deixando-me parada na minha cozinha com lágrimas escorrendo pelo rosto e a terrível percepção de que estava perdendo meu filho para uma mulher que via a manipulação como amor e a crueldade como força. Uma semana. 7 dias para escolher entre minha independência e meu filho, entre o amor próprio e a paz familiar, entre o lar que construí com Roberto e o filho que criamos juntos. Passei aquela semana em agonia, questionando cada decisão que havia tomado, perguntando-me se estava sendo teimosa ou forte, egoísta ou autopreservadora. Caminhei pela casa tocando objetos familiares, lembrando-me da vida que Roberto e eu havíamos construído, tentando imaginar como seria compartilhar este espaço com pessoas que o viam apenas como um abrigo conveniente. Quando a semana terminou sem nenhuma notícia de Daniel, pensei que o pior havia passado. Pensei que o silêncio significava aceitação, que ele havia encontrado outra solução ou compreendido minha posição. Eu estava errada. O pior estava apenas começando. 2 meses se passaram em um silêncio estranho, que parecia mais ameaçador do que pacífico. Eu ficava esperando Daniel ligar, esperando que ele voltasse a si e percebesse que Isabela estava o envenenando contra a mulher que o havia amado incondicionalmente por 33 anos. Mas o silêncio se estendeu, quebrado apenas pelo eco vazio dos meus passos, em uma casa que de repente parecia grande demais para uma pessoa só. Eu tentei manter minhas rotinas, supermercado às terças, missa aos domingos, café com a vizinha Dona Margarida nas manhãs de quinta. Mas tudo parecia diferente agora, contaminado pelo conhecimento de que, em algum lugar da cidade, meu filho estava construindo uma vida que não me incluía. Quando as pessoas perguntavam sobre Daniel, eu inventava desculpas. Ele está ocupado com o trabalho, eu dizia. Ou, você sabe como são os recém-casados. As mentiras tinham um gosto amargo na minha boca, mas a verdade era humilhante demais para compartilhar. Então, em uma quinta-feira chuvosa de outubro, ouvi uma porta de carro bater na minha entrada. Meu coração saltou de esperança. Talvez Daniel tivesse finalmente vindo para acertar as coisas. Mas quando olhei pelas cortinas, vi não um carro, mas 2. A caminhonete de Daniel e o sedã prata de Isabela, ambos estacionados como se pertencessem ali. Abri a porta da frente antes que pudessem bater, ainda esperando que aquela fosse uma visita de reconciliação, ainda acreditando que o amor poderia superar o veneno que havia infectado nosso relacionamento. Daniel, eu disse, minha voz embargada de alívio. Senti tanto a sua falta. Tá, mas um olhar para o rosto dele me disse que aquele não era o reencontro pelo qual eu havia orado.
O maxilar dele estava travado daquele jeito teimoso que eu lembrava da adolescência, os olhos evitando os meus, como se olhar diretamente para mim fosse enfraquecer a determinação dele. Isabela estava atrás dele, uma mão perfeitamente cuidada descansando possessivamente no ombro dele. Precisamos conversar, Daniel disse, passando por mim para a sala de estar, onde ele havia brincado com carrinhos quando criança, onde Roberto o ensinou a jogar xadrez, onde abrimos presentes de Natal e celebramos aniversários por décadas. Claro, eu disse, fechando a porta para a chuva fria. Vou fazer café. Podemos nos sentar e resolver isso como família. Esta não é uma visita social, mãe, Daniel disse, e a frieza na voz dele me fez parar no meio do caminho para a cozinha. Estamos aqui para discutir a casa. Isabela se moveu para ficar ao lado dele, o casaco caro pingando água no meu chão de taco. Ela olhou ao redor da minha sala de estar com os olhos calculistas de alguém avaliando uma propriedade, fazendo um inventário do que ela logo poderia possuir. Discutir o que sobre a casa? Perguntei, embora um pavor frio já estivesse se instalando no meu estômago. O fato de você estar desperdiçando-a, Isabela disse antes que Daniel pudesse responder, morando aqui sozinha, deixando-a deteriorar, recusando-se a compartilhá-la com a família que poderia realmente mantê-la adequadamente. Eu mantenho minha casa muito bem, eu disse, a raiva defensiva crescendo no meu peito. Esta casa está em perfeitas condições porque eu cuido dela. Perfeitas condições? Isabela riu, caminhando para passar o dedo na minha estante de livros. Quando foi a última vez que você modernizou alguma coisa? Os eletrodomésticos da cozinha são dos anos 90. O carpete está gasto. E nem me faça começar a falar daquele papel de parede do corredor. Cada crítica parecia um tapa. Ela estava atacando não apenas minhas escolhas de decoração, mas toda a minha vida, descartando 30 anos de construção de um lar como nada mais do que mau gosto e negligência. Esses eletrodomésticos funcionam perfeitamente, eu disse, minha voz tremendo. Aquele carpete tem lembranças embutidas em cada fibra. Aquele papel de parede foi a primeira coisa que Roberto e eu escolhemos juntos quando compramos esta casa. Exatamente, Daniel disse, falando pela primeira vez desde a exigência inicial. Tudo nesta casa é sobre o pai. É como se você a tivesse transformado em algum tipo de museu, onde nada pode mudar, nada pode ser melhorado ou atualizado, ou se tornar relevante para o presente. A acusação me atingiu fundo porque havia um grão de verdade nela que eu não podia negar. Eu havia mantido as coisas do jeito que Roberto gostava. Havia preservado nossas escolhas estéticas compartilhadas como uma forma de mantê-lo perto. Mas isso não era o mesmo que viver em um museu. Era honrar um amor que havia moldado quem eu era. Seu pai e eu construímos este lar juntos, eu disse. Cada escolha que fizemos foi discutida, cada compra foi planejada e economizada. Não vou apagar essa história só porque você acha que parece fora de moda. Mas você está disposta a deixar seu filho ser um morador de rua em vez de compartilhar qualquer parte dela, Isabela disse, aproximando-se até ficar diretamente na minha frente, usando a vantagem de altura para me fazer sentir pequena e encurralada. Daniel não é um morador de rua, protestei. Ele está na casa do Marcelo e poderia encontrar o próprio apartamento se quisesse de verdade. Com que dinheiro? Daniel explodiu, a compostura finalmente se rompendo. Você acha que eu quero estar dormindo em um sofá aos 33 anos? Você acha que eu quero que minha esposa me veja como um fracasso que não consegue nem fornecer um abrigo básico para a família? A dor dele era real e me atingiu como um golpe físico. Aquele ainda era meu filho por baixo de toda a raiva e manipulação. O menininho que chorava quando tinha os sentimentos feridos, que precisava de conforto e segurança quando o mundo parecia grande demais e opressor. Ah, meu amor, eu disse, dando um passo em direção a ele. Você não é um fracasso. Você está passando por um momento difícil, mas isso não define quem você é. Você vai encontrar outro emprego, você vai se reerguer. Quando? Isabela interrompeu. Quando isso vai acontecer, Helena? Mês que vem? Ano que vem? Por quanto tempo ele deve sofrer enquanto você fica sentada aqui no seu santuário para o passado, acumulando espaço que poderia resolver todos os nossos problemas? Isso não é acumulação, eu disse. Mas minha voz não tinha convicção. As palavras dela foram feitas para me fazer duvidar de mim mesma.
para fazer meu desejo perfeitamente razoável de independência parecer egoísta e cruel. 3 quartos, Isabela continuou, caminhando pela minha sala de estar como se estivesse fazendo um tour. 2 banheiros. Uma sala de jantar que você provavelmente usa 2 vezes por ano. Um porão que é apenas um depósito para a tralha que você nunca mais vai olhar. Enquanto isso, seu filho e a esposa dele estão espremidos em um quarto na casa de um amigo, dividindo um banheiro com outras 3 pessoas, comendo delivery porque não há uma cozinha de verdade. Cada palavra era uma pequena faca, cortando minha confiança, fazendo-me questionar se eu tinha o direito ao espaço que não estava usando, ao conforto que não estava compartilhando. Mas por baixo da culpa que ela estava fabricando, eu reconhecia a manipulação. Não se tratava do conforto de Daniel. Tratava-se do desejo dela de morar sem aluguel em uma casa que ela não havia conquistado, de bancar a dona da casa sem pagar o preço da posse. Eu me ofereci para ajudar Daniel a encontrar um apartamento, eu disse fracamente. Eu me ofereci para ser fiadora de um aluguel, para ajudar com o depósito. Nós não queremos sua caridade, Daniel disse, a voz dura como pedra. Nós queremos o nosso lar de família. Nós queremos estar onde pertencemos. Onde vocês pertencem? A frase me atingiu porque implicava que eu não pertencia, que meus 32 anos de pagamentos de financiamento, manutenção e amor de alguma forma me davam menos direito a esta casa do que os 2 anos de casamento dele com uma mulher que havia como uma conveniência em vez de um lar. Daniel cresceu aqui, Isabela disse, como se eu precisasse de lembretes. Esta casa é tanto herança dele quanto sua. Mas, na verdade, já que ele é quem vai dar continuidade ao nome da família e ter filhos que devem crescer na casa do avô. Filhos. A palavra pairou no ar como uma ameaça e uma promessa. Eu estava esperando por netos, sonhando com pequenos correndo por estes mesmos cômodos onde Daniel havia brincado. Mas não assim, não como armas em uma guerra pelo controle da minha casa. Se e quando vocês tiverem filhos, eu disse cuidadosamente, espero que eles visitem com frequência e criem lembranças maravilhosas aqui. Mas isso não significa que eu tenha que abrir mão da minha casa para dar espaço a eles. O olhar que passou entre Daniel e Isabela me disse que eu havia dito algo errado, revelado alguma fraqueza que eles poderiam explorar. O sorriso de Isabela era afiado como uma lâmina. Na verdade, Helena, ela disse, a voz subitamente doce como mel envenenado. Eu já estou grávida. 3 meses de gestação. Então não estamos mais falando de filhos teóricos. Estamos falando do seu neto. E se esse bebê vai crescer conhecendo a avó, ou se perguntando por que ela se importava mais com uma casa velha do que com a família. As palavras me atingiram como um trem de carga. Grávida. Eu seria a avó. E descobri isso não por meio de um telefonema alegre ou de um anúncio emocionado, mas como munição em uma discussão sobre imóveis. Meu primeiro neto, e, em vez de comemorar, estavam me pedindo para escolher entre minha independência e minha família. Olhei para Daniel, procurando no rosto dele o filho que eu havia criado, o homem que costumava me ligar com boas notícias antes de mais ninguém. Mas tudo o que vi foi um estranho que havia aprendido a usar meu amor contra mim, que havia ficado parado enquanto a esposa transformava a gravidez em uma arma. Parabéns, eu sussurrei, porque o que mais eu poderia dizer? A alegria que eu deveria ter sentido estava envenenada pelo contexto, pela manipulação, pela maneira cruel como eles escolheram compartilhar o que deveria ter sido a notícia mais feliz da minha vida. Obrigada, Isabela disse, e o sorriso dela era triunfante. Ela havia jogado a carta na manga e sabia disso. Agora você entende por que precisamos de estabilidade, por que precisamos de um lar de verdade para nossa família que está crescendo. Com certeza você consegue ver que as necessidades do seu neto são mais importantes do que seu apego a bens materiais. Bens materiais. Como se 30 anos de casamento e lembranças pudessem ser reduzidos a meros objetos. Como se o amor que Roberto e eu havíamos derramado nestas paredes fosse nada mais do que apego sentimental a móveis e acessórios. Mas a pior parte não foi o desdém dela pelo que esta casa significava para mim. A pior parte foi ver Daniel acenar em concordância, ver meu filho reduzir o lar da infância a bens materiais, porque isso servia às necessidades imediatas dele. As semanas que se seguiram à visita deles pareceram viver em uma casa feita de vidro,
onde cada passo que eu dava parecia ecoar com o peso das expectativas deles. Eles foram embora naquela noite sem uma solução, mas não antes de Isabela ter caminhado por cada cômodo, comentando o que precisava ser consertado e atualizado para a segurança do bebê. Ela passou os dedos nos parapeitos das minhas janelas, declarando-os empoeirados, abriu os armários da minha cozinha para examinar meus pratos com o olho crítico de alguém que já planejava substituí-los. O quartinho do bebê deve ficar no quarto de trás, ela havia dito, parada no que tinha sido meu ateliê de costura, o lugar onde eu havia feito as fantasias de Halloween de Daniel, e remendado inúmeras roupas rasgadas com amor e paciência. A luz da manhã é perfeita, e há espaço suficiente para tudo o que um bebê precisa. Ela falava como se já estivesse decidido, como se minha casa já tivesse se tornado deles em alguma transferência invisível de propriedade que exigia apenas minha assinatura para se tornar oficial. Daniel havia ficado atrás dela, acenando para as declarações dela como um homem hipnotizado, concordando com o desmantelamento do lar da infância, como se não tivesse significado além da utilidade. Eu os observei ir embora naquela noite me sentindo como uma estranha na minha própria vida, uma inquilina indesejada sendo apresentada pelos novos proprietários. Cada objeto na minha casa, a cristaleira que minha mãe havia me deixado, a cadeira de balanço onde eu havia amamentado Daniel durante incontáveis doenças da infância, até mesmo a mesa da cozinha onde compartilhamos 30 anos de refeições em família, de repente parecia temporário, condicional à aprovação deles. A gravidez mudou tudo, e eles sabiam disso. Como eu poderia dizer não ao meu neto? Como eu poderia priorizar meu próprio conforto em detrimento de um bebê que ainda nem havia nascido? Todo o instinto maternal que eu possuía gritava para eu dar espaço, para sacrificar, para fazer o que fosse necessário para garantir que meu neto tivesse um lar estável. Mas por baixo dessa generosidade natural, uma voz menor sussurrava que essa manipulação era errada, que usar um bebê ainda não nascido como chantagem era uma crueldade, à qual eu deveria resistir. Passei noites sem dormir caminhando pela minha casa, tocando objetos familiares e me perguntando se cada encontro poderia ser o último como proprietária legítima. A foto de Roberto e eu no dia do nosso casamento parecia me observar com olhos tristes, como se ele estivesse desapontado com minha incapacidade de proteger o que havíamos construído juntos. O jardim que ele havia plantado se tornou o meu refúgio, o único lugar onde eu ainda podia sentir a presença dele sem a contaminação das exigências deles. Dona Margarida, a vizinha, percebeu minha angústia durante um dos nossos cafés de quinta-feira de manhã. Estávamos sentadas no meu quintal, cercadas pelas rosas que estavam começando a murchar com o outono, quando ela fez a pergunta que eu estava temendo. "Você parece cansada, querida", ela disse, os olhos de 78 anos afiados com preocupação. "Está tudo bem com o Daniel? Não o tenho visto por perto ultimamente. Dona Margarida tem sido minha vizinha por 15 anos. Trouxe caceroles quando Roberto estava doente e ficou comigo durante as piores noites de luto após o funeral dele. Ela havia conquistado o direito de fazer perguntas difíceis, mas eu não estava pronta para respondê-las honestamente. Ele está passando por um momento difícil, eu disse. A mesma mentira que vinha contando a todos. Problemas de emprego, sabe? Mas Dona Margarida não se deixou enganar. Ela criou 5 filhos e enterrou 2 maridos. Ela reconhecia os sinais de discórdia familiar melhor do que a maioria. "Helena", ela disse gentilmente, estendendo a mão sobre a pequena mesa para tocar a minha. Eu vi aquela moça dele dirigindo por aqui várias vezes, desacelerando, olhando para sua casa como se estivesse planejando algo. "Há algo que você precise me contar?" A bondade na voz dela soltou algo dentro de mim, e de repente eu estava chorando. Não as lágrimas dignas de luto que aprendi a controlar, mas os soluços feios e desesperados de alguém se afogando em circunstâncias além do seu controle. "Eles querem que eu os deixe se mudar para cá", eu ofeguei entre soluços. "Ela está grávida, e eles dizem que o bebê precisa de um lar estável, e Daniel age como se eu fosse uma mãe terrível por querer manter a minha própria casa." Dona Margarida ouviu sem julgar enquanto a história inteira se derramava. O ultimato, a culpa, a maneira como eles me fizeram sentir egoísta por me agarrar ao lar que Roberto e eu havíamos construído juntos. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um longo momento,
as mãos calejadas segurando a xícara de café como uma âncora. Você sabe o que é isso, não sabe? Ela finalmente disse. Isso é abuso emocional contra idosos. Manipulação projetada para te separar dos seus bens. Eu já vi isso acontecer com outras 3 mulheres neste bairro nos últimos 10 anos. As palavras me atingiram como água fria. Abuso contra idosos. Eu já tinha ouvido o termo antes, geralmente no contexto de asilos ou golpes financeiros visando os mais velhos. Eu nunca imaginei que pudesse se aplicar a uma situação familiar, a um filho e uma nora que alegavam me amar, enquanto desmantelavam sistematicamente meu senso de valor e autonomia. Mas Daniel nunca faria. Comecei a protestar. Daniel também está sendo manipulado, Dona Margarida disse com firmeza. Aquela garota o convenceu de que pegar sua casa não é apenas aceitável, mas necessário. Ela está usando o amor dele por você contra vocês dois, fazendo-o acreditar que um bom filho exigiria o sacrifício da mãe. A verdade nas palavras dela se instalou no meu peito como uma pedra. Eu estava tão focada na transformação de Daniel, tão magoada pela frieza dele, que não tinha considerado que ele poderia ser tanto uma vítima da manipulação de Isabela quanto eu. Mas essa percepção não trouxe conforto, se é que algo, tornou a situação mais desesperadora. Como você luta contra alguém que transformou seu próprio filho em uma arma contra você? O que eu devo fazer? Perguntei, sentindo-me mais perdida do que desde a morte de Roberto. Se eu não lhes der o que querem, perco meu filho e meu neto. Se eu lhes der o que querem, perco a mim mesma. Dona Margarida apertou minha mão com força surpreendente. Você se mantém firme, querida. Você se lembra de que não pode amar alguém para que te trate bem e não pode se sacrificar para ganhar respeito. Às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer é se recusar a permitir o pior comportamento de alguém. Mas manter-me firme parecia impossível quando todos os instintos gritavam para eu ceder. A semana seguinte trouxe uma nova rodada de pressão, desta vez na forma de sutil manipulação social que me fez questionar não apenas minha decisão, mas minha sanidade. Eu encontrei Isabela no supermercado em uma tarde de terça-feira, empurrando um carrinho perto da seção de fórmulas infantis com teatral deliberação. A barriguinha dela já estava visível sob um suéter justo que parecia ter sido escolhido especificamente para anunciar a condição. Ah, Helena! Ela disse com surpresa perfeitamente ensaiada, como se nosso encontro fosse coincidência, em vez de cuidadosamente orquestrado. Que bom te ver! Outros compradores se moviam ao nosso redor, mas eu podia sentir a atenção deles. A curiosidade sobre aquele drama familiar óbvio se desenrolando entre os corredores de cereais e papinhas de bebê. Isabela havia escolhido bem o local, público o suficiente para me impedir de falar honestamente, mas íntimo o suficiente para fazer qualquer conversa que tivéssemos parecer significativa para os observadores. Olá, Isabela, eu disse, tentando manter minha voz neutra. Como você está se sentindo? Cansada, ela disse com um suspiro de mártir, uma das mãos repousando sobre a barriga em um gesto que conseguia ser protetor e acusatório ao mesmo tempo. É difícil descansar direito quando você está dormindo no sofá de outra pessoa, preocupada com onde seu bebê vai dormir em alguns meses. A manipulação era tão óbvia que deveria ter sido ridícula. Mas os olhares preocupados de outros compradores me diziam que a performance dela era eficaz. Ali estava uma jovem grávida, claramente em dificuldade, sendo ignorada por uma mulher mais velha que deveria estar ajudando. Tenho certeza de que você e Daniel encontrarão uma solução, eu disse cuidadosamente, ciente de que cada palavra estava sendo avaliada pela nossa plateia acidental. Eu espero que sim, Isabela disse, a voz carregando a nota certa de brava incerteza. Daniel continua dizendo que a mãe dele vai ceder, que a lealdade familiar vai vencer no final. Mas estou começando a me perguntar se algumas pessoas valorizam mais as posses delas do que os próprios netos. A acusação pairou no ar como fumaça, envenenando tudo ao redor. Eu podia ver o julgamento nos rostos próximos, a maneira como as pessoas estavam mentalmente me escalando como a vilã naquele pequeno drama. Ali estava uma mulher grávida sendo negada abrigo pela avó do bebê. Que tipo de criatura sem coração faria tal coisa? Desejo o melhor para vocês dois, consegui dizer, meu rosto queimando de vergonha e raiva. Empurrei meu carrinho para longe rapidamente,
abandonando metade da minha lista de compras em vez de suportar mais da campanha pública de humilhação dela. Mas o dano estava feito. Nos dias seguintes, percebi mudanças sutis na forma como as pessoas me tratavam. A caixa do supermercado, que geralmente conversava sobre o tempo, processou minhas compras em silêncio frio. Dona Sônia, da rua de baixo, que sempre acenava quando me via no jardim, de repente encontrava tarefas urgentes que exigiam que ela entrasse em casa sempre que eu aparecia. Até o padre Williams, na igreja, parecia distante durante nossa conversa pós-missa de costume. Isabela havia envenenado minha comunidade contra mim, espalhando a versão dela do nosso conflito familiar até que eu me tornasse a vilã nas histórias de outras pessoas. O isolamento era esmagador, mas o que mais doía era a percepção de que ela havia feito isso deliberadamente, destruindo sistematicamente meu sistema de apoio para me tornar mais vulnerável às exigências dela. O golpe final veio 3 dias depois, quando Daniel ligou com notícias que destruíram o que restava da minha esperança. "Mãe", ele disse, a voz carregando um cansaço que o fazia parecer décadas mais velho do que seus 33 anos. "Precisamos conversar. A Isabela teve um sangramento ontem, e o médico disse que ela precisa reduzir o estresse ou corre o risco de perder o bebê." Meu coração apertou com medo genuíno. O que quer que eu pensasse de Isabela, eu não queria que nada acontecesse com meu neto. Não queria que Daniel experimentasse o tipo de perda que o assombraria para sempre. "Ela está bem?" perguntei. "O bebê. Ambos estão bem por enquanto", Daniel interrompeu. "Mas o médico foi muito claro sobre o fator estresse. A Isabela tem tido ataques de ansiedade, chorando até dormir todas as noites, preocupada com onde vamos morar quando o bebê nascer." A manipulação era de tirar o fôlego em sua audácia. Ela havia transformado um pequeno susto de gravidez, o tipo que acontecia com milhares de mulheres todos os dias, em culpa minha, prova de que minha recusa em entregar minha casa estava literalmente ameaçando a vida do meu neto. "Daniel", eu disse, o desespero se insinuando na minha voz. "Há outras opções. Você poderia encontrar um apartamento. Eu poderia ajudar com o depósito. Não há outras opções que funcionem tão rápido", ele disse me cortando. "O bebê deve nascer em 6 meses. Precisamos de estabilidade agora. Não de promessas sobre o que pode estar disponível depois." 6 meses. O prazo parecia uma contagem regressiva para a minha execução, cada dia me aproximando de uma escolha que eu não podia fazer sem perder parte da minha alma. Entregar minha casa e independência, ou ver meu filho e neto desaparecerem da minha vida para sempre. "Por favor, mãe", Daniel disse, e por um momento a voz dele falhou com a vulnerabilidade do garotinho que ele costumava ser. "Por favor, não deixe que a sua teimosia nos custe o nosso bebê." A linha ficou muda, deixando-me parada na minha cozinha com lágrimas escorrendo pelo rosto e a terrível consciência de que estava completamente sozinha em uma batalha que não podia vencer. Minha comunidade havia se virado contra mim. Meu filho me via como um obstáculo para a felicidade dele, e até minha própria consciência sussurrava que talvez eles estivessem certos, talvez eu estivesse sendo egoísta, talvez devesse apenas ceder e esperar que sobrasse algo de mim quando a poeira baixasse. Naquela noite, eu me sentei na cadeira de Roberto e tentei imaginar o que ele me diria para fazer. Mas pela primeira vez desde a morte dele, eu não conseguia ouvir a voz dele acima do caos na minha cabeça. Não conseguia encontrar a sabedoria dele no silêncio que ele havia deixado para trás. Acordei na manhã de sexta-feira sentindo-me diferente, embora não pudesse identificar imediatamente o que havia mudado. O peso de tudo, o ultimato de Daniel, a manipulação de Isabela, o julgamento da comunidade, ainda pressionava meu peito como uma pedra, mas por baixo de tudo, algo mais estava se agitando. Algo que parecia raiva, mas mais limpo do que fúria. Algo que parecia clareza, mas mais nítido do que mera compreensão. Fiz meu café na cozinha onde Roberto me beijou de despedida por 30 anos, onde Daniel comeu milhares de cafés da manhã antes da escola, onde planejei todas as decisões importantes da minha vida adulta. O ritual familiar me ancorou. Lembrou-me de que eu ainda era a mulher que havia criado um filho sozinha enquanto trabalhava em 2 empregos, que havia cuidado de um marido com doença terminal sem perder a cabeça,
que havia reconstruído sua vida do zero aos 53 anos, quando a morte roubou seu parceiro e a deixou com lembranças e pagamentos de financiamento. Essa mulher, a verdadeira Helena, havia sido enterrada sob meses de culpa e autoconfiança, silenciada por vozes que lhe diziam que era egoísta por querer manter o que havia conquistado. Mas enquanto eu estava na minha cozinha, bebendo café na caneca que Roberto havia me dado no meu 40º aniversário, lembrei-me de algo importante. Eu havia sobrevivido a coisas piores do que aquilo. O telefone tocou às 8h30 e o nome de Daniel apareceu na tela. Deixei tocar 3 vezes antes de atender, usando aqueles poucos segundos para me preparar para qualquer nova crise que Isabela tivesse fabricado durante a noite. Olá, Daniel, eu disse, minha voz mais calma do que havia estado em semanas. Mãe, graças a Deus, ele disse, e eu podia ouvir alívio genuíno na voz dele. Fiquei preocupado quando você não atendeu de imediato. Escuta, Isabela está se sentindo melhor hoje, mas o médico a quer em repouso absoluto pelas próximas semanas. Nós realmente precisamos resolver essa situação da moradia antes que ela fique mais estressada. O padrão familiar de manipulação era tão óbvio agora que eu quase ri. Crise, culpa, exigência, repetição. Eles estavam usando o mesmo manual por meses, e eu estava emocionalmente sobrecarregada demais para reconhecer o que era. Uma campanha calculada para desgastar minha resistência, até que a rendição parecesse minha única opção. Que bom que ela está se sentindo melhor. Eu disse, querendo dizer isso apesar de tudo. Estar grávida pode ser assustador. É assustador. Daniel concordou rapidamente, provavelmente pensando que havia encontrado uma abertura. É por isso que precisamos de certeza, mãe. Precisamos saber onde vamos morar, como vamos fornecer um ambiente estável para o bebê. Vocês vão. Eu disse com surpreendente confiança. Vocês vão descobrir porque são inteligentes, capazes e cheios de recursos. Vocês sempre foram. Houve uma pausa na linha, como se minha positividade inesperada tivesse interrompido o que quer que fosse o roteiro que ele havia preparado para aquela conversa. O que você quer dizer? Ele perguntou cautelosamente. Quero dizer que vocês vão resolver este problema da maneira que os adultos resolvem problemas, assumindo a responsabilidade pelas próprias circunstâncias, em vez de esperar que outras pessoas sacrifiquem a segurança delas pela de vocês. As palavras pareciam estranhas saindo da minha boca depois de meses de pedidos de desculpas e autoconfiança, mas também pareciam verdadeiras de uma forma que cortava toda a confusão que eu vinha carregando. Mãe, já passamos por isso, Daniel disse, a voz endurecendo. Não há boas opções disponíveis na nossa faixa de preço, e com o bebê chegando, sempre há opções. Eu o interrompi, surpreendendo a nós dois. Elas podem não ser as opções que vocês preferem. Vocês podem alugar um apartamento de 1 quarto e transformar a sala de estar em um quartinho do bebê. Vocês podem se mudar para um bairro menos caro. Vocês podem pedir ajuda aos pais da Isabela. Você pode aceitar um emprego temporário, qualquer emprego, para cobrir as despesas básicas enquanto procura algo melhor. Cada sugestão foi recebida com silêncio, e percebi que Daniel havia se acostumado tanto a ver minha casa como a solução para todos os problemas deles que havia parado de considerar alternativas. Ou talvez, Isabela o tivesse convencido de que alternativas estavam abaixo deles, que aceitar qualquer coisa menos do que queriam era uma forma de fracasso. Essas não são soluções de verdade, ele finalmente disse. São apenas maneiras de tornar a pobreza mais confortável. E o que estou oferecendo também não é uma solução de verdade, eu disse, encontrando o caminho para uma verdade que eu vinha evitando. É uma maneira de vocês evitarem lidar com os problemas de vocês, transformando-os em meus problemas. Isso não é, ele começou a protestar. Daniel, me escute, eu disse, minha voz firme, mas não rude. Eu te amo mais do que a minha própria vida. Eu morreria por você sem hesitação. Mas o que você está me pedindo para fazer não é sobre amor, é sobre controle, é sobre tirar minha independência, minha segurança, meu senso de lar, para que você não precise enfrentar a realidade desconfortável de construir sua própria vida do zero. Você está sendo dramática, ele disse, mas eu podia ouvir a incerteza se insinuando na voz dele. Estou? Você quer que eu entregue meu quarto para que vocês possam ter privacidade. Você quer que eu entregue meu ateliê de costura para que o bebê possa ter um quarto.
Você quer que eu compartilhe minha cozinha, meu espaço de convivência, minhas contas de consumo, minha paz de espírito, tudo para que você possa evitar o inconveniente de encontrar o próprio lugar. Não é inconveniente, é impossibilidade, Daniel rebateu. Você sabe quanto custa um aluguel agora? Você sabe quanto é a caução neste mercado? Então, talvez você devesse ter pensado nisso antes de decidir ter um bebê, eu disse, as palavras escapando antes que eu pudesse impedi-las. O silêncio que se seguiu foi profundo, elétrico de choque e mágoa. Eu havia cruzado uma linha que não podia descruzar, dito algo que revelava a raiva que eu vinha reprimindo por meses. Mas, em vez de me sentir culpada, senti-me aliviada. Finalmente, honestidade. Finalmente, o reconhecimento de que ter um bebê era uma escolha que vinha com responsabilidades, não uma emergência que exigia que outras pessoas sacrificassem sua estabilidade. Não acredito que você acabou de dizer isso, Daniel sussurrou. Eu não acredito que demorei tanto para dizer. Eu respondi. Você tem 33 anos, Daniel. Quando eu tinha a sua idade, tinha um filho de 3 anos, um financiamento e um marido que acabara de ser diagnosticado com câncer. Eu não corri para os meus pais exigindo que resolvessem meus problemas. Eu me virei porque é isso que os adultos fazem. Os tempos eram diferentes, ele disse fracamente. Não, não eram. O dinheiro era apertado, os empregos eram incertos, a vida era difícil. A única diferença é que eu aceitei a responsabilidade pelas minhas escolhas, em vez de procurar outra pessoa para arcar com as consequências. Ouvi vozes ao fundo, Isabela falando com Daniel em sussurros urgentes, provavelmente dizendo a ele para desligar, para cortar o contato com a mulher irracional que ousava priorizar o próprio bem-estar em detrimento da conveniência deles. Isabela diz que você está sendo cruel, Daniel disse, a voz distante agora, como se estivesse lendo um roteiro que ela havia lhe entregado. Isabela pode falar por si mesma se tiver algo a me dizer, eu respondi. Mas não vou aceitar sermão sobre crueldade de alguém que passou meses tentando me manipular para fora da minha casa. Ela não está manipulando ninguém, Daniel protestou, mas a voz dele não tinha convicção. Daniel, ela disse para a caixa do supermercado que eu estava negando abrigo para a minha nora grávida. Ela virou metade da vizinhança contra mim com histórias sobre meu egoísmo. Ela apareceu na minha casa para catalogar tudo o que planejava mudar, tratando meu lar como a futura propriedade dela. Se isso não é manipulação, como você chamaria? Outra longa pausa. Eu quase podia ouvi-lo pensando, processando informações através de um filtro que Isabela havia cuidadosamente construído ao longo de meses de influência sutil. Ela só está estressada com o bebê, ele finalmente disse. Mulheres grávidas às vezes dizem coisas que não querem dizer. E qual é a sua desculpa? Perguntei calmamente. A pergunta pairou entre nós como uma ponte que ele poderia atravessar ou queimar. Por um momento, pensei que ele poderia escolher a ponte, que poderia reconhecer que o comportamento dele havia sido tão doloroso quanto o de Isabela, apenas expresso de forma diferente. Em vez disso, ele escolheu o fogo. Minha desculpa é que estou tentando cuidar da minha família, ele disse, a voz fria novamente. E se você não consegue entender isso, se você não consegue colocar a família em primeiro lugar quando realmente importa, então talvez não tenhamos mais nada para conversar. A linha ficou muda, mas desta vez eu não senti o desespero esmagador que havia se seguido às nossas conversas anteriores. Em vez disso, senti algo que não experimentava há meses. Paz. Não a paz da rendição, mas a paz de finalmente entender onde eu estava e pelo que estava lutando. Caminhei pela minha casa com novos olhos, vendo-a não como um museu para o passado, mas como um santuário que criei através de décadas de trabalho e amor. Cada arranhão no chão de taco contava uma história. As rodas da bicicleta de Daniel quando ele estava aprendendo a andar dentro de casa durante uma tempestade, os carregadores de piano que erraram a largura da porta, o Natal em que reorganizamos todos os móveis para caber uma árvore inesperadamente grande. O papel de parede que Isabela tanto odiava havia sido pendurado durante minha primeira perda gestacional, quando Roberto e eu precisávamos de um projeto para canalizar nossa dor em algo bonito. A cozinha que ela queria reformar havia sido reformada com dinheiro que economizamos moeda por moeda, fazendo escolhas baseadas na durabilidade em vez da moda.
porque sabíamos que teríamos que conviver com elas por décadas. Esta não era apenas uma casa. Era a manifestação física de toda a minha vida adulta, o lugar onde amei, perdi e aprendi a amar novamente. Eu não tinha a obrigação de compartilhá-la com pessoas que a viam como nada mais do que um abrigo conveniente, que descartavam o meu apego a ela como sentimentalismo que poderia ser jogado fora para o benefício delas. Pela primeira vez em meses, dormi em paz naquela noite. Não porque meus problemas tivessem sido resolvidos, mas porque eu finalmente me lembrara de quem eu era por baixo de toda a culpa e confusão. Eu era Helena Morrison, e não precisava da permissão de ninguém para valorizar o que havia construído com minhas próprias mãos e coração. Eu ainda estava enfrentando uma escolha impossível entre minha família e minha independência, mas pelo menos agora eu entendia a escolha claramente. Não estavam me pedindo para abrir espaço para o amor. Estavam me pedindo para entregar minha dignidade para o conforto de pessoas que haviam esquecido como se conquista o que se deseja. Não era o fim dos meus problemas, mas era o fim da minha confusão. E, às vezes, a clareza é o primeiro passo em direção à justiça. Os dias que se seguiram à minha conversa telefônica com Daniel pareceram o olho de um furacão, estranhamente calmos na superfície, enquanto forças poderosas ganhavam força por baixo. Eu me movia através das minhas rotinas diárias com um novo senso de propósito, mas era um propósito silencioso, o tipo que ganha impulso lenta e deliberadamente. Comecei com pequenos atos de autocuidado que eu havia abandonado durante os meses de cerco emocional. Marquei consultas médicas que vinha adiando, agendei a manutenção do meu carro, até comprei um vestido novo. Nada extravagante, apenas um vestido azul marinho simples que me fazia sentir como eu mesma novamente, em vez da mulher derrotada que eu vinha me tornando. Dona Margarida percebeu a mudança durante nosso café de quinta-feira, embora tenha sido gentil o suficiente para não comentar diretamente sobre a transformação. Em vez disso, ela sorriu enquanto eu servia muffins de mirtilo recém-assados, em vez dos biscoitos comprados na loja que vinha oferecendo por semanas. Eles cheiram maravilhosamente, ela disse, partindo o muffin ainda quente e observando o vapor subir do interior fofo. Não sinto o cheiro do seu bolo há meses. Eu tenho negligenciado muitas coisas, admiti, acomodando-me na minha cadeira com meu próprio muffin e uma xícara de café que eu realmente havia tirado tempo para fazer direito, em vez de apenas reaquecer as sobras de ontem. Mas estou lembrando quem eu costumava ser. O sorriso conhecedor de Dona Margarida me disse que ela entendia exatamente o que eu queria dizer. Às vezes temos que nos perder por um tempo antes de podermos nos encontrar novamente, ela disse. O importante é reconhecer quando é hora de voltar. Naquela tarde, fiz algo que não fazia desde a morte de Roberto. Liguei para o meu advogado. Dr. Tiago Matos havia cuidado da preparação do nosso testamento anos atrás. Havia me guiado pelo processo de inventário quando Roberto morreu e sempre me disse para ligar se eu precisasse de alguma coisa. Hoje, eu precisava de algo. Senhora Morrison. A voz dele estava calorosa com prazer genuíno quando a secretária nos conectou. Doutor Tiago Matos. A voz dele estava calorosa com prazer genuíno quando a secretária nos conectou. Que bom falar com a senhora. Como posso ajudar? Eu preciso entender meus direitos em relação à minha propriedade, eu disse, surpreendendo-me com o quão firme minha voz soava. Especificamente, quais proteções eu tenho caso membros da família tentem me pressionar a compartilhar meu lar contra a minha vontade? Houve uma pausa, e quando Tiago falou novamente, o tom dele mudou para preocupação profissional. A senhora está sofrendo pressão de membros da família, Helena? Sim, eu disse simplesmente. Meu filho e a esposa dele querem se mudar para a minha casa, e estão usando manipulação emocional para tentar forçar meu consentimento. Eu preciso saber qual é a minha posição legal. Bem, legalmente, a senhora está em terreno muito sólido, Tiago disse com firmeza. É a sua casa, registrada apenas em seu nome desde o falecimento do seu marido. Ninguém tem o direito de morar lá sem a sua permissão, independentemente do relacionamento que tenham com a senhora. Mas sinto que há mais nesta situação do que simples questões legais. Eu me peguei contando tudo a ele. O anúncio da gravidez usado como arma, a campanha de humilhação pública, a transformação de Daniel de filho amoroso para um desbocado que exige. Tiago ouviu sem interrupção,
ocasionalmente emitindo pequenos sons de simpatia ou desaprovação. Helena, ele disse quando terminei. O que a senhora está descrevendo soa como um caso clássico de abuso financeiro e emocional contra idosos. É mais comum do que se pensa, e geralmente envolve filhos adultos que se convenceram de que os bens dos pais devem estar disponíveis para resolver os problemas deles. Mas Daniel não está tentando me roubar, eu protestei. Ele só quer um lugar para morar. Ele está tentando coagir a senhora a abrir mão dos seus direitos de propriedade através de manipulação emocional e pressão social. Tiago corrigiu gentilmente. O fato de ele chamar isso de lealdade familiar, em vez de roubo, não muda a natureza fundamental do que está acontecendo. As palavras dele cristalizaram algo que eu vinha lutando para articular. Aquilo não era apenas um desentendimento familiar. Era uma tentativa de me separar dos meus bens através de uma guerra psicológica disfarçada de obrigação moral. Quais são as minhas opções? Perguntei. Primeiro, documente tudo, Tiago aconselhou. Mantenha registros de conversas, salve mensagens de voz, anote datas e detalhes de cada interação. Se isso se agravar, a senhora vai querer uma linha do tempo clara dos eventos. O senhor acha que vai se agravar? Perguntei. Embora uma parte de mim já soubesse a resposta. Pessoas que se sentem à vontade para usar manipulação e pressão social para conseguir o que querem, raramente param quando essas táticas falham. Ele disse com cautela. Espero estar errado, mas a senhora deve se preparar para que as coisas fiquem mais difíceis antes de melhorarem. Depois que desliguei, sentei-me na minha cozinha com um bloco de anotações amarelo e comecei a escrever tudo o que conseguia lembrar dos últimos meses. As datas das visitas, o conteúdo dos telefonemas, os comentários de Isabela sobre o que ela planejava mudar na minha casa, as exigências cada vez mais agressivas de Daniel. Ver tudo organizado cronologicamente foi chocante. O padrão de escalada era tão claro, tão deliberado, que me perguntei como não consegui reconhecer em tempo real. Mas eu sabia como. O luto me tornou vulnerável, a solidão me fez desesperar por conexão familiar, e o amor me fez disposta a aceitar um comportamento que eu jamais toleraria de estranhos. Eles haviam transformado meus instintos maternos naturais em arma contra mim, usando meu desejo de ajudar Daniel como forma de extrair concessões que eu nunca teria feito por mais ninguém. Naquela noite, fiz outra coisa que não fazia há meses. Liguei para a minha irmã Lúcia em Miami. Nós nos afastamos desde a morte de Roberto, não por causa de qualquer conflito, mas pela simples deriva que acontece quando o luto faz com que manter relacionamentos pareça mais trabalho do que você consegue lidar. Mas naquela noite, eu precisava ouvir a voz de alguém que me conhecia antes de eu me tornar um alvo de manipulação. Helena! A voz de Lúcia estava alegre com surpresa e prazer. Meu Deus, eu estava pensando em você. Como você está, querida? Estou encontrando o caminho de volta para mim mesma, eu disse, e percebi que era a coisa mais verdadeira que eu havia dito em meses. Conversamos por mais de 1 hora, sobre os netos dela na Flórida, sobre meu jardim, sobre lembranças da nossa infância que não tinham nada a ver com a crise atual. Mas perto do fim da conversa, me peguei contando a ela sobre as exigências de Daniel e Isabela. Eles querem o que de você? A voz de Lúcia se aguçou com raiva incrédula. Helena, isso é ultrajante. Você criou esse menino melhor do que isso. Eu pensei que sim, eu disse tristemente. Mas Isabela o convenceu de que estou sendo egoísta e irracional. Isabela pode convencê-lo de que o céu é roxo se quiser, Lúcia disse categoricamente. Mas isso não faz com que seja verdade. Me escuta, irmã. Você passou 32 anos conquistando cada centímetro quadrado daquela casa. Você não deve a ela a ninguém, nem mesmo a Daniel. A lealdade feroz dela me lembrou que eu não estava completamente sozinha, que em algum lugar além da atmosfera envenenada que Isabela havia criado ao meu redor, ainda havia pessoas que entendiam meu valor e respeitavam meu direito de fazer minhas próprias escolhas. Na manhã seguinte, um visitante inesperado chegou. Eu estava podando rosas no meu jardim da frente quando uma viatura da polícia parou na minha entrada. Por um momento, o pânico me dominou. Algo havia acontecido com Daniel, mas o policial que se aproximou estava tranquilo, a expressão profissional, mas não alarmante. Senhora Helena Morrison?
Ele perguntou, tirando o boné ao se aproximar. Eu sou o Sargento Oliveira, da Patrulha Comunitária. Eu queria verificar a senhora devido a algumas preocupações que foram relatadas. Preocupações? Perguntei, embora meu estômago já estivesse afundando com a compreensão do que se tratava. Recebemos uma ligação de alguém preocupado com o seu bem-estar. Ele explicou cuidadosamente. Eles sugeriram que a senhora poderia estar isolada, possivelmente passando por depressão ou confusão que poderia afetar sua capacidade de tomar decisões. A manipulação era de tirar o fôlego. Eles haviam chamado a polícia para mim, pintando minha recusa em entregar minha casa como evidência de instabilidade mental. Era um novo nível de crueldade, uma tentativa de usar a autoridade oficial para reforçar as alegações deles de que eu não era capaz de tomar minhas próprias decisões. Quem ligou? Perguntei, embora eu já soubesse. Não posso compartilhar essa informação, Sargento Oliveira disse, desculpando-se. Mas posso dizer que a senhora me parece perfeitamente lúcida. A senhora está sofrendo alguma pressão de membros da família em relação à sua situação de moradia? A pergunta foi feita com neutralidade ensaiada, mas eu podia ouvir a preocupação real por baixo dela. Ele provavelmente já tinha visto esse cenário antes. Membros da família usando visitas de bem-estar como outra forma de assédio contra parentes idosos que não cediam às exigências deles. Meu filho e a esposa dele querem morar na minha casa, eu disse honestamente. Quando recusei, eles têm tentado vários métodos para me fazer mudar de ideia, incluindo aparentemente questionar minha competência mental. Sargento Oliveira assentiu como se fosse exatamente o que esperava ouvir. Senhora Helena, a senhora tem o direito absoluto de controlar quem vive na sua casa. Se alguém estiver pressionando a senhora ou fazendo com que se sinta insegura, levamos isso muito a sério. Não me sinto insegura, eu disse, e percebi que era verdade. Pela primeira vez em meses, eu me senti segura na minha própria pele, protegida pela clareza de entender exatamente com o que eu estava lidando. Que bom, ele disse, entregando-me um cartão com informações de contato. Mas se isso mudar, por favor, não hesite em ligar. E, senhora Helena, confie nos seus instintos. A senhora conhece a diferença entre amor familiar e manipulação familiar melhor do que qualquer um. Depois que ele saiu, fiquei no meu jardim sentindo uma estranha combinação de raiva e alívio. Raiva pela escalada, pela tentativa de usar a intervenção policial como mais uma arma na campanha deles. Mas alívio também, porque o desespero deles estava evidente. Pessoas que estão confiantes na retidão de sua causa não precisam solicitar falsas verificações de bem-estar ou questionar a sanidade do oponente. Eles estavam ficando sem opções legítimas, o que significava que estavam se aproximando do ponto em que teriam que aceitar minha decisão ou revelar até onde estavam dispostos a ir para conseguir o que queriam. Entrei e adicionei a visita do Sargento Oliveira ao meu bloco de anotações amarelo, anotando a data, a hora e a razão declarada para a verificação. A documentação estava ficando mais volumosa, o padrão de assédio mais óbvio a cada entrada. Naquela noite, sentei-me na cadeira de Roberto e senti a presença dele mais claramente do que desde a morte dele. Não o fantasma triste que vinha assombrando minha casa durante o pior da minha confusão, mas o homem forte e amoroso que sempre me encorajou a me defender e a confiar no meu próprio julgamento. O que você me diria para fazer? Sussurrei na escuridão silenciosa. A resposta veio não como palavras, mas como lembrança. A voz de Roberto de anos atrás, durante um conflito com parentes exigentes dele. Amor não exige rendição, Helena. O amor de verdade respeita limites. Eu estava pronta para o que viesse a seguir. Aconteceu em uma terça-feira à noite em novembro, quando a escuridão precoce fazia minha casa parecer uma ilha quente de luz contra o inverno que se aproximava. Eu estava na minha cozinha, fazendo sopa com os legumes que Dona Margarida havia trazido da horta dela, quando ouvi portas de carro baterem na minha entrada com mais força do que o necessário. Não um carro desta vez, mas 2. Olhei pela janela da cozinha e vi a caminhonete de Daniel e o sedã de Isabela, mas havia um terceiro veículo que eu não reconhecia. Um SUV de luxo, com placas ainda provisórias. Meu estômago apertou com apreensão enquanto observava 3 figuras emergirem dos veículos e se aproximarem da minha porta da frente com o passo determinado de pessoas que vieram para resolver algo de uma vez por todas.
A campainha tocou 2 vezes em rápida sucessão, seguida imediatamente por batidas pesadas que ecoaram pela minha casa com impaciência agressiva. Eu sequei as mãos no meu pano de prato. Ajeitei os ombros e caminhei até a porta da frente com a calma dignidade que eu vinha praticando por semanas. Pelo olho mágico, pude ver Daniel e Isabela ladeados por um homem que eu não reconhecia. Alto, ombros largos, com o tipo de postura agressiva que sugeria que ele estava acostumado a intimidar as pessoas até a submissão. O pai de Isabela, percebi, provavelmente chamado como reforço quando as outras táticas deles falharam. Abri a porta, mas deixei a corrente de segurança engajada, criando uma fresta apenas larga o suficiente para a conversa, mas estreita o suficiente para manter uma barreira entre nós. Olá, Daniel, eu disse calmamente. Eu não estava esperando por você. Abra a porta, mãe, Daniel disse, a voz carregando uma dureza que eu nunca tinha ouvido antes. Nós precisamos entrar e resolver isso hoje à noite. Estou à vontade para conversar assim, eu respondi, minha voz firme apesar da adrenalina que começava a correr nas minhas veias. O que vocês queriam discutir? O homem que presumi ser o pai de Isabela se adiantou, o volume dele preenchendo a estreita fresta criada pela corrente de segurança. Senhora Helena Morrison, eu sou Carlos Albuquerque, o pai de Isabela. Acho que é hora de termos uma conversa franca sobre a sua responsabilidade com a sua família. A voz dele carregava da autoridade de alguém acostumado a ser obedecido, mas havia algo nos olhos dele que me lembrava de todo o valentão de ambiente de trabalho que eu já havia encontrado. O tipo de homem que usava o tamanho e o volume para compensar a fraqueza dos próprios argumentos. Minha responsabilidade é comigo mesma, eu disse com surpreendente firmeza. E no momento, isso significa manter minha porta trancada quando 3 pessoas aparecem sem aviso para me pressionar a lhes dar o que querem. Isso é ridículo, Isabela disse, empurrando para a frente até que o rosto dela ficasse visível na fresta. Nós somos família, Helena. A família não tranca a porta um na cara do outro. A família também não tenta roubar a casa um do outro, eu respondi. E a franqueza das minhas palavras pareceu chocá-los em um silêncio momentâneo. O rosto de Carlos Albuquerque se encheu de raiva. Ninguém está roubando nada. Estamos falando de um arranjo razoável que beneficia a todos os envolvidos. Razoável para quem? Perguntei. Certamente não para mim. Estão me pedindo para abrir mão da minha privacidade, da minha independência e da minha segurança para que 3 adultos possam evitar o inconveniente de resolver os próprios problemas de moradia. Não é um inconveniente, é uma impossibilidade, Daniel disse, a voz dele subindo de frustração. Você quer que o seu neto seja um morador de rua? Meu neto não será um morador de rua, eu disse com absoluta certeza. Porque pais responsáveis encontram maneiras de abrigar seus filhos sem exigir que outras pessoas sacrifiquem a estabilidade delas. Foi então que Carlos Albuquerque cometeu o erro que mudou tudo. O rosto dele se contorceu de fúria pela minha contínua resistência e ele deu um passo para trás da porta. Chega! Ele rosnou. Sua velha teimosa! Você vai abrir essa porta e ouvir a razão, ou nós vamos fazer você ouvir. Ele levantou o pé e chutou minha porta da frente com força violenta. A madeira lascou ao redor da corrente de segurança e a porta se abriu tão de repente que eu tropecei para trás no meu corredor. Os 3 entraram como um exército invasor, trazendo ar frio e energia hostil para o meu santuário. Saiam, eu disse, a voz trêmula, mas determinada. Saiam da minha casa agora mesmo. Não vamos a lugar nenhum até que você assine a posse temporária deste imóvel, Carlos Albuquerque disse, tirando um documento dobrado do bolso do paletó. Minha filha precisa de um lar estável para o bebê dela, e você vai providenciá-lo. A audácia era de tirar o fôlego. Eles vieram preparados com documentos legais, planejando me coagir a assinar meus direitos sobre a minha própria casa. Isso não era mais desespero. Era roubo premeditado disfarçado de intervenção familiar. Eu não vou assinar nada, eu disse, recuando em direção à minha cozinha, onde meu telefone estava carregando no balcão. Sim, você vai, Carlos Albuquerque disse, seguindo-me com determinação ameaçadora. Porque se você não assinar, nós vamos tornar a sua vida tão miserável que você vai nos implorar para que tiremos esta casa das suas mãos. Foi então que Daniel fez algo que quebrou meu coração completamente.
Em vez de conter o sogro, em vez de proteger a mulher que o havia criado com nada além de amor e sacrifício, ele assentiu em concordância. Mãe, é só assinar os papéis, ele disse, a voz fria como a chuva de inverno. Pare de dificultar as coisas mais do que precisa ser. Daniel, eu sussurrei, olhando para o estranho usando o rosto do meu filho. Como você pode deixá-lo me ameaçar? Como você pode ficar aí parado e vê-lo invadir minha casa? Ele não invadiu, Daniel disse, mas a voz dele não tinha convicção. A porta estava destrancada. A mentira pairou no ar entre nós, tão flagrante e descarada que até Isabela parecia desconfortável. Meu próprio filho estava mentindo para justificar a violência contra mim, reescrevendo a realidade para fazer minha vitimização parecer aceitável. Eu estendi a mão para o meu telefone, mas Carlos Albuquerque foi mais rápido. Ele agarrou meu pulso com força suficiente para deixar hematomas, o aperto dele doloroso e deliberadamente intimidador. Larga o telefone, ele ordenou. Ninguém vai ligar para ninguém até resolvermos isso. Foi então que algo dentro de mim finalmente se rompeu. Não com raiva ou histeria, mas com absoluta clareza sobre o que eu estava enfrentando. Aqueles não eram membros da família pedindo ajuda. Eram criminosos tentando roubar com a fina camada de documentação legal. Tire as suas mãos de mim, eu disse, minha voz carregando uma força que eu não sabia que possuía. E saia da minha casa antes que eu mande prender você por agressão e invasão de domicílio. O aperto de Carlos Albuquerque se intensificou, e eu vi algo perigoso cintilar nos olhos dele. Você não vai ligar para ninguém, velha. Você vai se sentar e assinar esses papéis. E então vamos discutir como este arranjo de moradia vai funcionar. Nem pensar, eu disse, e usei a técnica de autodefesa que Roberto havia me ensinado anos atrás. Um golpe ascendente e rápido com a mão livre que atingiu o nariz de Carlos Albuquerque e o forçou a soltar meu pulso. Ele cambaleou para trás, sangue escorrendo do nariz, os olhos arregalados de choque por uma velha indefesa ter revidado com eficácia. Sua louca, ele rosnou, estendendo a mão para me agarrar novamente. Mas antes que ele pudesse me pegar, uma voz vinda da minha porta parou todos em seus lugares. Polícia! Mãos onde eu possa ver! O sargento Oliveira estava parado na minha porta quebrada, com a arma em punho, os olhos avaliando a cena com profissionalismo. Atrás dele, pude ver Dona Margarida no meu gramado da frente. O telefone ainda na mão após fazer a ligação que trouxe a salvação. Graças a Deus, eu respirei, meus joelhos finalmente cedendo, enquanto a adrenalina e o alívio inundavam meu sistema. Os minutos seguintes passaram em um borrão de autoridade oficial e explicações desesperadas. Carlos Albuquerque tentou alegar que haviam sido convidados a entrar, que era apenas um desentendimento familiar que havia saído do controle. Daniel gaguejou sobre preocupação com minha saúde mental, sobre apenas querer me ajudar a entender o que era melhor para todos os envolvidos. Mas o sargento Oliveira tinha visto a porta quebrada, tinha testemunhado o nariz sangrando e a postura agressiva de Carlos Albuquerque. Tinha ouvido o relato de Dona Margarida de 3 pessoas forçando a entrada na minha casa, apesar da minha angústia óbvia. Senhora, ele me disse enquanto o colega dele chegava e começava a colher depoimentos. A senhora está ferida? Precisa de atenção médica? Olhei para o meu pulso, onde hematomas em forma de dedo já começavam a se formar. Evidência de agressão que não podia ser explicada como preocupação familiar. Acho que preciso prestar queixa, eu disse. Minha voz firme apesar de tudo que havia acontecido. O rosto de Carlos Albuquerque ficou pálido, enquanto ele percebia as implicações legais do que havia feito. Agressão, invasão de domicílio, tentativa de coação. Aquelas não eram disputas familiares que poderiam ser resolvidas com aconselhamento e desculpas. Eram crimes que acarretavam consequências reais. Espera, Daniel disse desesperadamente, finalmente entendendo que a cumplicidade dele naquela loucura estava prestes a destruir a vida dele junto com a minha. Não podemos resolver isso? Não podemos simplesmente esquecer o que aconteceu? Olhei para o meu filho, realmente olhei para ele, e vi não o homem que eu havia criado, mas o resto de uma pessoa que havia se permitido se tornar uma arma contra a mulher que o havia amado incondicionalmente por 33 anos. Não, Daniel, eu disse calmamente. Não podemos simplesmente esquecer o que aconteceu, porque se eu deixar isso passar,
Se eu fingir que isso foi aceitável, da próxima vez você trará mais gente, usará mais força e justificará um comportamento ainda pior como sendo para o meu próprio bem. O sargento Oliveira assentiu em aprovação. A senhora Helena está fazendo a escolha certa, ele disse. Esse tipo de escalada raramente para por conta própria. Enquanto levavam Carlos Albuquerque algemado, enquanto Isabela chorava sobre como isso arruinaria tudo, enquanto Daniel me olhava com uma mistura de choque e traição, eu senti algo que não experimentava há meses. Justiça. Finalmente, consequências para as ações. Finalmente, proteção para a vítima em vez de acomodação para os agressores. A verdade tinha vencido, e eu ainda estava de pé. As semanas que se seguiram às prisões se moveram com o ritmo inexorável da justiça finalmente acordada. Carlos Albuquerque foi acusado de agressão, invasão de domicílio e tentativa de coação de idosa. Acusações que acarretavam penalidades sérias e não podiam ser descartadas como desentendimentos familiares. Daniel enfrentou acusações por cumplicidade e invasão criminosa, enquanto Isabela descobriu que a gravidez não fornecia imunidade contra as consequências legais de participar de uma invasão de domicílio. Eu testemunhei no tribunal 3 vezes. Minha voz firme enquanto lia o bloco de anotações amarelo que havia documentado meses de assédio crescente. A promotora, uma mulher de olhar aguçado chamada Dra. Renata Siqueira, especializada em casos de abuso contra idosos, apresentou meu caso com a precisão metódica de alguém que já havia visto esse padrão antes e entendia seu significado. Excelência, ela disse durante a audiência de sentença de Carlos Albuquerque. Este caso representa um exemplo clássico de abuso financeiro de idosos, onde membros da família usam manipulação emocional, pressão social e, finalmente, violência para separar as vítimas idosas dos seus bens. A coragem da senhora Helena em prestar queixa envia uma mensagem importante de que tal comportamento não será tolerado, independentemente dos laços familiares. Carlos Albuquerque recebeu 18 meses de prisão e uma medida protetiva que o proibia de se aproximar a menos de 500 metros da minha propriedade. Daniel recebeu liberdade condicional e aconselhamento ordenado pelo tribunal, mas a verdadeira punição foi o olhar nos olhos dele quando o juiz lhe disse que ele teve sorte por sua mãe ter escolhido a misericórdia em vez da pena máxima que ela poderia ter exigido. O caso de Isabela foi mais complexo por causa da gravidez, mas ela recebeu serviços comunitários e aulas de controle de raiva, junto com a própria medida protetiva. As palavras do juiz para ela foram particularmente incisivas. Usar seu filho ainda não nascido como arma contra a família do seu marido não é amor maternal, é manipulação do tipo mais cruel. Mas as vitórias legais, por mais satisfatórias que fossem, empalideceram diante da transformação pessoal que emergiu de finalmente me defender. A mulher que havia sido abatida por meses de guerra emocional se foi, substituída por alguém que entendia seu valor e se recusava a pedir desculpas por protegê-lo. Minha casa voltou a ser um lar assim que substituí a porta quebrada e troquei todas as fechaduras. Pendurei cortinas novas na minha cozinha, umas amarelas alegres que me lembravam o sol, em vez das azuis empoeiradas que estavam penduradas ali desde a morte de Roberto. Pintei as paredes do meu quarto com um tom lavanda suave que me fazia sorrir toda manhã quando acordava. Não eram grandes mudanças, mas eram minhas, escolhidas por mim para o meu prazer. Dona Margarida se tornou mais do que apenas uma vizinha durante aquelas semanas de recuperação. Ela se tornou a irmã que eu nunca tive, alguém que entendia que a cura exigia tanto tempo quanto celebração. Ela me ajudou a substituir as flores do meu jardim que haviam sido pisoteadas durante a invasão e plantamos novas roseiras que floresceriam na primavera como símbolos de resiliência e renovação. Sabe o que eu mais admiro em você? Dona Margarida disse uma tarde enquanto trabalhávamos juntas na terra, nossas mãos manchadas de solo e nossos rostos aquecidos pelo sol de outono. Você não deixou que eles a destruíssem, mesmo quando parecia impossível, mesmo quando todos estavam contra você, você se agarrou a quem você era. Eu quase não consegui, admiti, lembrando das noites escuras em que a rendição parecia a única maneira de acabar com a dor. Houve momentos em que pensei que talvez eles estivessem certos, que talvez eu estivesse sendo egoísta e teimosa, mas você não estava.
Dona Margarida disse com firmeza. Você estava sendo humana. Você estava protegendo a vida que construiu através de décadas de trabalho e amor. Isso não é egoísmo. É amor próprio. 3 meses após os julgamentos, recebi um visitante inesperado. Vi a caminhonete familiar na minha entrada e senti um aperto familiar no peito. Mas desta vez não era medo. Era tristeza misturada com esperança de que talvez meu filho finalmente tivesse voltado a si. Daniel estava no meu alpendre, parecendo mais velho do que seus 33 anos, o rosto abatido pelo cansaço, e o que eu esperava ser remorso genuíno. Ele havia perdido peso, e havia olheiras escuras sob os olhos que falavam de noites sem dormir, lutando com consequências que ele nunca havia previsto. Olá, Daniel, eu disse, abrindo a porta, mas permanecendo no batente. A medida protetiva havia expirado, mas minha cautela não. Mãe, ele disse, a voz mal audível em um sussurro. Eu sei que não tenho o direito de pedir, mas podemos conversar? Por favor? Estudei o rosto dele, procurando sinais da manipulação que eu havia aprendido a reconhecer. Mas tudo o que vi foi um homem quebrado, que finalmente havia entendido o que havia perdido por causa das próprias escolhas. Podemos conversar no alpendre, eu disse, saindo e fechando a porta atrás de mim. Eu não estava pronta para convidá-lo de volta para o meu santuário. Talvez nunca estivesse pronta para isso, mas estava disposta a ouvir. Eu vim pedir desculpas, ele disse, sentando-se em uma das cadeiras do alpendre onde ele havia se sentado quando criança, ouvindo histórias para dormir e planejando aventuras. Não para pedir nada, não para dar desculpas, apenas para dizer que sinto muito pelo que fiz a você. Pelo que especificamente você sente muito? Perguntei, porque eu havia aprendido que desculpas de verdade exigiam especificidade, não apenas expressões gerais de arrependimento. Daniel respirou fundo e tremulou. Sinto muito por priorizar os desejos de Isabela em detrimento dos seus direitos. Sinto muito por deixá-la me manipular para atacar você emocional e financeiramente. Sinto muito por ficar parado enquanto Carlos Albuquerque invadia sua casa e a agredia. Sinto muito por passar meses tentando fazer você se sentir culpada por se proteger. Sinto muito por trair tudo que você me ensinou sobre respeito, amor e família. Cada pedido de desculpas aterrissou como um pequeno bálsamo de cura em feridas que haviam cicatrizado, mas não completamente fechado. Ele entendeu o que havia feito, conseguia articular o dano que havia causado. Não estava tentando minimizar ou justificar o comportamento dele. O que mudou? Perguntei. Isabela me deixou, ele disse simplesmente. 2 semanas depois que os julgamentos terminaram, ela fez as malas e voltou para a casa dos pais em Miami. Disse que não podia ser casada com alguém que falhou em sustentar a família, que deixou a própria mãe destruir as chances de felicidade deles. A ironia era de tirar o fôlego. Depois de tudo que Isabela havia feito para conseguir minha casa, depois de toda a manipulação, pressão e finalmente violência, ela abandonou Daniel no momento em que os planos dela falharam. Ela nunca o amou. Amou o estilo de vida que achava que ele poderia proporcionar. E quando isso se provou impossível, ela o descartou como um eletrodoméstico quebrado. Sinto muito, eu disse, e quis dizer isso. O que quer que Daniel tivesse feito, eu não queria que ele sofresse da maneira que a partida de Isabela o faria sofrer. Não sinta, ele disse com uma risada amarga. Foi a melhor coisa que poderia ter acontecido comigo. Me forçou a ver o que eu havia me tornado, no que a deixei me transformar. Passei 6 meses tentando roubar a casa da minha mãe por uma mulher que nem me amava o suficiente para ficar quando as coisas ficaram difíceis. Nós sentamos em silêncio por um tempo, 2 pessoas que se amaram profundamente antes que as circunstâncias e a manipulação nos transformassem em adversários. O ar de outono estava fresco com a promessa do inverno, mas havia calor entre nós agora, tentativo e frágil, mas real. E o bebê? Perguntei calmamente. Ela perdeu, Daniel disse, a voz pesada de luto. Aborto espontâneo com 20 semanas. Os médicos disseram que não estava relacionado ao estresse. Apenas uma daquelas coisas que acontecem. Mas não consigo evitar me perguntar se toda a raiva e a briga e os problemas legais. Ele não terminou a frase, mas eu entendi. O que quer que eu pensasse de Isabela, eu lamentava pelo neto que nunca conheceria, pela perda que assombraria Daniel pelo resto da vida dele. Sinto muito, meu amor.
eu disse, estendendo a mão para tocar a dele pela primeira vez em quase um ano. Eu sei o quanto você queria ser pai. Eu ainda quero, ele disse, olhando para mim com olhos que me lembravam o garotinho que ele havia sido. Mas eu quero ser o tipo de pai que você me criou para ser. Não o tipo de homem que me tornei quando deixei as prioridades de outra pessoa superarem meus próprios valores. Conversamos por mais 1 hora, não sobre reconciliação ou perdão. Essas coisas levariam tempo se viessem a acontecer, mas sobre compreensão e aceitação. Daniel me disse que estava fazendo terapia, trabalhando para entender como havia se perdido tão completamente. Eu lhe contei sobre o trabalho de advocacia legal que eu havia começado a fazer com o escritório da doutora Renata Siqueira, ajudando outras vítimas idosas a encontrar suas vozes e a revidar contra o abuso financeiro familiar. Eu me orgulho de você, ele disse enquanto se preparava para ir. Eu sei que isso provavelmente não significa muito depois de tudo que eu fiz, mas quero que você saiba que a mulher que confrontou 3 pessoas tentando roubar a casa dela, que revidou e venceu. Essa é a mãe que eu lembro. Essa é a mulher que me criou para saber o certo do errado, mesmo que eu tenha esquecido essas lições por um tempo. Você não as esqueceu, eu disse gentilmente. Você apenas deixou que alguém o convencesse de que elas não se aplicavam à sua situação. Mas elas sempre se aplicam, Daniel. Amor não exige rendição, e família não justifica roubo. Depois que ele foi embora, fiquei sentada no meu alpendre até o sol se pôr atrás das árvores, pensando em justiça e misericórdia, e na diferença entre perdão e reconciliação. Eu poderia perdoar Daniel completamente um dia. Na verdade, eu já o havia feito no meu coração, mas a confiança seria conquistada lentamente, se é que seria, e minha porta permaneceria trancada para qualquer um que visse minha bondade como fraqueza a ser explorada. Naquela noite, liguei para Lúcia em Miami e contei a ela sobre a visita de Daniel, sobre o pedido de desculpas e a perda e o longo caminho que poderia levar de volta a alguma forma de relacionamento. Você acha que vai deixá-lo voltar para a sua vida? Ela perguntou. Talvez, eu disse, olhando ao redor da minha sala de estar, onde cada objeto refletia minhas escolhas, meus valores, meu direito de determinar meu próprio destino. Mas será nos meus termos quando eu estiver pronta, e só se ele provar que aprendeu a diferença entre pedir ajuda e exigir rendição. 6 meses depois, eu estava no meu jardim plantando tomates quando ouvi a porta de um carro fechar suavemente na minha entrada. Daniel estava perto da caminhonete, segurando um pequeno vaso de planta, uma roseira com flores amarelas que capturavam a luz da manhã como alegria aprisionada. Eu sei que você provavelmente está ocupada, ele disse cuidadosamente. Mas pensei que você gostaria desta para o seu jardim. O nome dela é Novo Amanhecer. Pareceu apropriado. Olhei para o meu filho. Realmente olhei para ele. E vi não o estranho desbocado que havia tentado roubar minha casa, mas o homem que eu o havia criado para ser, finalmente encontrando o caminho de volta para si mesmo. É linda, eu disse, aceitando a planta e a esperança que ela representava. Você gostaria de me ajudar a plantá-la? Ele assentiu, os olhos marejados de gratidão, e juntos nos ajoelhamos na terra e plantamos algo novo no jardim onde Roberto e eu o havíamos ensinado a crescer. Eu aprendi que às vezes a coisa mais difícil não é lutar por justiça, é saber quando você venceu. Eu tenho 67 agora, morando sozinha na casa que conquistei através de 34 anos de pagamentos e amor. Daniel visita às vezes, geralmente trazendo flores ou legumes da pequena horta dele. Estamos reconstruindo a confiança lentamente, cuidadosamente, como arqueólogos reconstruindo algo precioso a partir de fragmentos. Eu nunca me casei novamente, nunca precisei. Encontrei a completude na minha própria companhia, força nas minhas próprias escolhas, paz no meu próprio espaço. Às vezes, a justiça não se parece com o que você espera. Às vezes, ela se parece com uma mulher mais velha parada na cozinha dela ao pôr do sol, completamente sozinha e completamente contente, sabendo que protegeu o que mais importava, sua dignidade, sua independência e seu direito de dizer não. A casa ainda guarda todas as nossas lembranças, as de Roberto e as minhas, a infância de Daniel, o riso e as lágrimas, e os momentos comuns que nos tornaram uma família. Mas agora ela guarda algo mais também.
O conhecimento de que amor sem respeito é manipulação, que as obrigações familiares funcionam nos dois sentidos e que às vezes a coisa mais amorosa que você pode fazer é se recusar a permitir os piores impulsos de alguém. Eu sou Helena Morrison e esta é a minha casa. Eu a conquistei, a mantive e durmo em paz nela todas as noites, cercada pelos fantasmas do amor que foi real e pelas paredes sólidas de uma vida bem vivida e bem defendida.